Olá, seja bem-vindo a mais um Rumo Certo. Hoje nós vamos falar sobre direito digital e a importância desse tema para a gestão dos seus negócios. E aqui comigo para essa conversa, a advogada doutora Patrícia Peck, ela é CEO e sócia fundadora da Peck Advogados e especialista em direito digital. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Sebastião. Agradeço a oportunidade. Ótimo. Eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a doutora Patrícia, sobre o seu trabalho e o trabalho que você faz também na Peck Advogados. Bem, posso dizer que tudo começou com uma paixão por tecnologia, sabe, Sebastião? Eu venho, assim, de um histórico de ter começado a estudar, programação ali na minha adolescência e aí depois, com toda essa vontade, de desenvolver um pouco mais esse lado da tecnologia, estudar a faculdade de Direito. Entrei no Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, mas já querendo juntar uma visão de direito, de tecnologia, de negócios. Então, eu estudei de 94 a 98, quando me formei, estávamos bem ali, começando aquela virada dos anos 90 para os anos 2000, vem o bug do milênio, Então, havia uma necessidade das empresas de ter um advogado mais técnico, com mais conhecimento de toda essa transformação digital que a sociedade estava passando. Então, você tinha desde quem tinha que proteger a marca na internet, ou queria abrir uma loja na internet, ou tinha aquele desafio de combater fraude. A gente estava começando também a cultura de eliminar o papel, de ir para contratações eletrônicas. Então, a minha jornada veio de juntar tanto direito com tecnologia, e aí abrir a porta do escritório ali em 2004. Já temos 18 anos de trabalho intenso, nunca faltou trabalho, e gostamos de dizer que atuamos com o direito para viabilizar a inovação digital das instituições, numa sociedade que a gente está se relacionando cada vez mais através das interfaces digitais, que a testemunha virou a máquina, que a gente vive as provas eletrônicas em todas essas nossas relações e nossos contextos, e nossa missão é proteger o patrimônio e a reputação das instituições, porque acaba que é um novo ambiente que você precisa atuar com um pouco mais de bagagem técnica. Por ser uma disciplina nova, eu me dediquei muito a escrever livros e a dar aula e dar palestras, porque você tem que formar o mercado, trazer essa nova atuação. Então, já estou aí com mais de 35 livros publicados. Meu grande manual é o Direito Digital, já está na 7ª edição, são 20 anos já de obra, é uma obra de 2001, lançado aí em 2021, fez 20 anos, e que consolida toda essa temática. E recentemente nós tivemos aí uma conquista muito legal. O Ministério da Educação, em 2021, trouxe o direito digital como disciplina obrigatória na graduação das faculdades de direito. Então, isso foi uma grande conquista depois de toda essa jornada, porque quando eu iniciei como uma empresária jurídica, abrindo um escritório, eu sempre tive que formar a equipe, porque eles não aprendiam essas temáticas na faculdade. A gente criou uma universidade corporativa dentro do escritório só para treinar a equipe nesses temas. E agora é que vai começar a ter esse tipo de aula mais nas faculdades de Direito por esse pedido do MEC. E, então, acho que um trabalho assim, muito legal para apoiar toda essa transformação digital que os negócios estão passando. Nossa, ótimo! E eu imagino o desafio que tenha sido, Você lá foi quase que uma das pioneiras em se tratar de leis no mundo digital e que muda a cada minuto, Como foi esse começo? Olha, o começo, com toda certeza, foi bem desafiador, porque
Como você comentou a palavra leis, né? Nós não tínhamos ainda leis mais específicas para tratar disso ali no final dos anos 90. Praticamente no Brasil estava vivendo as privatizações, né? Nós estávamos com aquele início do nosso boom da internet, e aí, quando nós viramos os anos 2000, em seguida, nós vimos a necessidade de trabalhar um regulatório que pudesse atualizar a nossa legislação para isso. Então, eu mesma tive a oportunidade, ainda tenho, de apoiar em projetos de lei. Então, nós tivemos aí atualização na legislação criminal, ficou famosa, né, aquela lei chamada Carolina Dickmann, né, que era de crimes eletrônicos. Depois nós tivemos Marco Civil da internet, trazendo regras mais específicas para esse ambiente, o decreto do comércio eletrônico para poder fazer uma atualização sobre o tema. Tivemos legislação de combate a bullying e cyberbullying, né? Então vai tendo assim uma evolução. Chegamos agora mais recentemente com a legislação de proteção de dados pessoais, que alcança a todos e também está nesse rol de novas legislações que abraça a temática mais técnica, que vai falar sobre cibersegurança, né? Estamos discutindo projetos de lei muito importantes, como o projeto de lei para combater fake news, projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial. Quantos negócios hoje já estão usando um chatbot, né? Ou alguma coisa relacionada a score, ou algoritmo, né? Então, assim, é realmente pensar a regra nova do jogo. Mas algo que está muito próximo do empresário é que são os contratos, né? Eu abri o escritório com a minha especialidade em contratos, porque a gente vive a lei entre as partes, né? Então, fazer bons contratos, eu digo que o contrato preserva a relação, né? Para preservar a amizade e para preservar a sociedade. Então, muitas coisas, quando a gente vai para esses ambientes de negócios digitais, exige o bom contrato. O bom contrato com um parceiro, o bom contrato com um profissional que é o seu funcionário, o bom contrato de clientela, do que está combinado, para você não ter quebra de expectativas e para você se proteger depois, né? Porque quando você é pequeno ou médio empresário, uma situação que pode vir depois a virar risco jurídico, impactar a reputação, virar um caso judicial, pode quebrar a empresa, né? Então, esse trabalho, né, de ter regras claras e boas cláusulas contratuais, em geral, é o bom amigo do empresário, né? É o escudo, é o que a gente chama de blindagem. Ótimo, quero voltar um pouquinho mais no contrato, quero voltar a falar no contrato, mas antes quero também voltar nessa questão da evolução da legislação para lhe perguntar o seguinte: em que nível nós estamos hoje, que eu imagino seja um dos ramos do direito aí mais solicitado, talvez mais falado nos últimos tempos. Pois é, muito recente, muda a cada dia, mas eu digo em que nível nós estamos no Brasil em termos de legislação. Nós estamos bem amparados hoje, em relação a outros países inclusive, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a partir daí o que mais ainda precisa ser feito? Como é que você vê essa nossa evolução? Olha, com certeza, Sebastião, nós estamos vivendo mudanças muito rápidas. Então, do ponto de vista do aonde estamos e aonde precisamos chegar, de fato, não é só uma questão de fazer lei, porque nós precisamos adotar um ciclo que envolve a sustentabilidade de economia digital, que é fazer a lei, educar sobre a lei e fiscalizar a lei que foi feita para que você consiga realmente alcançar ali a melhoria que aquela legislação precisa gerar. Então, nós conseguimos atualizações nos últimos 10 anos que colocam o Brasil num patamar importante. Uma dessas atualizações foi chegar até ter a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Ainda há mais a fazer? Sim, né? Eu mesma citei aqui algumas questões importantes. Nós estamos com debates regulatórios setorizados, como, por exemplo, a questão de você desenvolver a frente de telemedicina, telesaúde, né? Você tem a discussão toda relacionada às smart cities, que são as cidades inteligentes, né? Estamos agora trazendo
5G. Então, assim, lógico que do ponto de vista de todo o olhar que nós temos da legislação, nós precisamos ainda melhorar a nossa capacidade de identidade digital. Nós estamos, nesse momento, no Brasil, com um elevado risco de segurança cibernética e, provavelmente, não apenas por uma questão de legislação, porque a gente já tem lei que exige requisitos de segurança das instituições, mas por uma questão de política pública, de como que nós ajudamos as pequenas e médias empresas a implementar todas essas regras novas, como nós realizamos campanha educativa para a população e programas de capacitação do próprio empresário para que isso se torne a prioridade para o negócio. Se a gente pensar que a sociedade digital é uma sociedade em que os ativos intangíveis são mais valiosos, é a marca, é o software, são os bancos de dados. A gente precisa preparar o empresário para proteger esses ativos. E conforme a gente consegue colocar todo mundo no mesmo nível mínimo de proteção, a gente acelera a economia. Porque, por exemplo, hoje, uma empresa que sabe que precisa atender à regulamentação de proteção de dados pessoais, ela vai exigir dos seus fornecedores, dos seus parceiros, esses requisitos. Isso dá um efeito dominó. Isso vai acontecer também nas licitações públicas, né? Então, nós temos legislações hoje que elas têm efeito comercial, elas têm um efeito de gerar barreira econômica, né? E aí, quando você olha em competitividade, né, o Brasil, se você tiver medo de se relacionar, se eu tenho medo da fraude, se eu tenho medo do golpe, se eu não tenho certeza da identidade, porque a gente tem muita situação de furto de identidade, né? Que devido aos mega vazamentos, as pessoas hoje têm muito risco de outra pessoa conseguir se fazer passar por ela. Isso tudo eleva o custo, Brasil, eleva o custo de verificação de uma transação, eleva até uma taxa de juros relacionada ao efeito país. Então, assim, a nossa conta hoje, social e econômica, é elevada porque a gente ainda não fez o dever de casa de implementar as leis que a gente já criou. Muito então, importante. Sim, nós podemos melhorar novas leis, tá, Sebastião? Mas a gente já devia conseguir implementar as que a gente já tem, né? Não já fazendo mais lei, e para o empresário, mais lei é mais custo. Vamos resolver as que a gente já tem. Nossa, muito importante essa relação, né? Com economia, com desenvolvimento mesmo, né? A gente às vezes esquece um pouco isso, ou mesmo não tem conhecimento, né? Mas para o empresário, para o micro e pequeno, o que é importante ele levar em conta quando se fala dessa preocupação de proteção de dados, algo que ele possa fazer minimamente no dia a dia para evitar, talvez, que tenha problemas com isso, problemas jurídicos, enfim. Eu sei que o assunto é muito amplo, né? É bastante complexo, mas tentando trazer isso para o dia a dia da gente, dia a dia do micro e pequeno empresário. A importância dessa consciência, uma vez que a gente já tem legislação suficiente, mas como a gente pode entender mais sobre isso, nos proteger mais de certa forma, é claro, buscar sempre assessoria, buscar sempre quem entende muito, né? Mas ao mesmo tempo, no dia a dia, a gente pode ter algumas ações que a gente se proteja de certa maneira, não, doutora? Sim, com certeza, né? Logicamente, acho que é importante quando se faz um orçamento, né, uma previsão, entender que a conta de proteção de dados sempre é como se você estivesse criando ali o seguro do negócio, né? Um seguro empresarial. E ele também tem um fator reputacional, que isso é extremamente importante, né? Dentro do ambiente de negócios, nós dependemos de confiança, de grau de confiabilidade. Então, quando você, por exemplo, é vítima de uma situação de sequestro de dados, o que pode acontecer, né? Todo empresário hoje, quando acorda ou vai dormir, tem que pensar: eu estou preparado com um protocolo de resposta a incidentes?
se hoje eu tivesse uma notícia, né, que fui vítima, né, que a empresa está numa situação de sequestro de dados, que é o famoso ransomware, né, o que é o passo a passo? Qual a primeira medida a ser tomada? Lá no escritório nós temos um canal de hotline para ser acionado, para poder ajudar nos primeiros socorros numa situação como essa e poder conduzir a sala de crise, poder orientar na tomada de decisão do que fazer, porque às vezes o próprio empresário sozinho, naquele desespero, não sabe quais são as primeiras medidas a tomar e as providências. Existem, lógico, formas de atuar preventivas, né? Ou seja, eu preciso ter uma política de proteção de dados, uma política de segurança de informação. Eu tenho que trabalhar em 3 níveis, né? Tecnologia, processos e pessoas. Em tecnologia, né, ver como que eu estou planejando, né, a tecnologia protetiva, né, ali da empresa com relação ao uso hoje, né, no formato híbrido de trabalho, de uso de nuvem, estou usando recursos de nuvem, é seguro, estou usando ali as tecnologias, seja antivírus, firewall, uso de senha segura, quer dizer, você tem ali um rol, né, quase como um checklist do que colocar de tecnologias protetivas. Quando vai para a parte de governança, que são políticas, regras claras, porque a gente precisa botar documentado qual é a orientação que deve ser seguida. Hoje, mesmo uma empresa com menos de 100 pessoas precisa ter uma política documentada que orienta os profissionais sobre a questão de segurança, de ética, né? Porque é o que protege o negócio. E aí, na cultura, tem sempre a ver com fazer pelo menos uma ação de conscientização. A gente tem que treinar as pessoas para poder evitar, né? A gente sabe que depois é aquele clique na mensagem da promoção, né? É aquela situação que nós sabemos que o brasileiro cai muito em engenharia social e é assim sempre que o bandido consegue entrar pela portinha digital e aí aquilo se transforma no grande pesadelo, né? Então, assim, lógico que existe o preventivo, como que eu posso tomar medidas para evitar, e existe depois o como que eu conduzo o incidente. Acho que todas as pessoas não querem, quando elas saem na rua, ser vítima de uma situação de assalto, mas ela tem que saber o que eu faço para evitar e o que eu faço se acontecer, para mitigar os danos, para poder evitar ao máximo, né, que aquilo torne algo ainda pior. Então, os desdobramentos. No caso do digital, é a mesma coisa, Sebastião. Então, é importante empresário, não importa o tamanho da empresa, sentar hoje e dizer assim, como está o meu planejamento sobre isso, né? O que eu estou fazendo no preventivo e se acontecer um evento, eu tenho quem acionar? Eu sei chamar uma sala de crise? Eu tenho um protocolo de resposta no incidente? Porque isso é que nem brigada de incêndio. Você precisa preparar o passo a passo, porque na hora mesmo que acontece, você às vezes não tem a clareza de raciocínio para tomar a melhor decisão, se você não tiver ali uma orientação. Ótimo, isso é planejamento, né? É gestão pura, né? Eu preciso fazer. Doutora, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, vamos continuar nessa conversa, que é uma conversa ótima e tem muito assunto para a gente discutir ainda. Eu volto daqui a pouquinho, tá bom, doutora? Aguarde conosco também, Rumo Certo volta já já. De volta com o programa Rumo Certo, estamos falando hoje sobre direito digital e sobre o que envolve isso, o quanto é importante para a gestão dos seus negócios. Eu estou conversando com a doutora Patrícia Peck, que é sócia fundadora da Peck Advogados e especialista em direito digital. Doutora, continuando essa conversa, né, importante aí de uma gestão, de um planejamento para evitar certos problemas e caso ocorram, a gente, de certa forma, vive uma vulnerabilidade, né? Caso ocorra, que ações possam ser tomadas. Vamos tentar pontuar, você fez referência no bloco anterior também, à importância de elaboração de contratos bem definidos, com preocupações, orientações, dados que tenham que constar num contrato
de relação até de empregador-empregado, de relação com fornecedor, enfim, de relações da empresa, que podem talvez minimizar alguns problemas ou já estabelecer formas de resolver, né, doutora? O que é importante, então, voltando àquela questão dos contratos, é importante que se tenha atenção? Sebastião, olha, primeiro, assim, seguindo um passo a passo, né, hoje você tem que fazer uma atualização de contratos. Você começa ali desde aquele clausulado que já tinha que prever a confidencialidade de informações e que agora, com a nova lei de proteção de dados pessoais, passa a ter que ter um clausulado específico que nós chamamos de cláusula de controlador e operador, porque é uma terminologia trazida pela lei, né, pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E ela vai definir, essa cláusula, limites de responsabilidade entre quem tem dados pessoais e está passando para que o outro possa tratar essas informações na execução de uma prestação de serviços, né? E aí dependendo de qual é o tipo de contrato que está sendo realizado. Então, esse tipo de clausulado hoje é extremamente importante, porque ele define não só obrigações, mas limites de responsabilidade nas relações, a não ser que você já tenha ali estabelecido que não vai ter esse tipo de troca de informações. Mas nós vemos que, por menor que seja uma empresa, você tem sócios. Quando você tem sócio, você tem informações de contrato social que já são dados pessoais de acionistas. Quando você tem algum funcionário, você tem dados pessoais de funcionário. Então, você às vezes tem que passar isso para alguém que faz folha de pagamento, contador, para quando tem plano de saúde, operadora de plano de saúde. Então, você sempre tem terceirizados envolvidos nessa relação que vai precisar colocar esse tipo de clausulado. Quando você tem consumidor final, que é a clientela, você também captura dados que são considerados dados pessoais. Seja nome, e-mail, CPF, a própria placa de um veículo é considerado dado pessoal pela nossa legislação nova. É todo tipo de informação que identifica ou de forma direta ou de forma indireta uma pessoa. Então, só para dar um exemplo, se você tem uma recepção, câmera de videovigilância, gera algum tipo de cadastro, algum tipo de autenticação, seja autenticação eletrônica, login e senha, uso de alguma biometria, reconhecimento facial, se você captura dados de saúde, seja porque precisa pegar carteira de vacinação ou outro tipo de informação, tudo isso está dentro da legislação de proteção de dados pessoais e faz com que o empresário precisa atender à lei de proteção de dados pessoais e atualizar, então, os contratos para ficar muito claro as questões de obrigações e responsabilidade. Qual é a preocupação que a gente tem que ter hoje quando se fala disso também, da relação fornecedor de trabalho, do prestador de serviço ou da relação colaborador que está dentro da empresa, nessa questão jurídica, de preocupação de dados também, nessa questão jurídica? E qual é a preocupação grande hoje, qual é a grande demanda? Olha, nós temos visto que houve um aumento nas ações judiciais no âmbito trabalhista depois desse regime híbrido, e de teletrabalho, principalmente nas situações em que não está clara a política da empresa, tá? O combinado não sai caro, isso é muito importante. Então, muitas vezes hoje, o empresário fica com a necessidade de adotar algum tipo de regime ainda de controle mesmo da jornada daquele colaborador, daquele funcionário. Então, dependendo de como que está o procedimento, quantas vezes a pessoa precisa ou não ir presencial até o ambiente de trabalho, como que está o formato, se você precisa ter algum tipo de acordo ou convenção ali com o sindicato, ou se está numa relação direta com um profissional. Então, o que a gente tem visto é que de mais de 4.000 ações que foram ajuizadas na Justiça Brasileira com discussões relacionadas à questão de dados e que também teve um aumento devido a essa questão da captura de informações no regime híbrido,
a metade, ou seja, 45%, estão relacionados a questões trabalhistas, né? Então, houve um aumento do risco para a empresa se você utiliza, né, as novas tecnologias. Elas têm sempre esse lado, né, muito bom, positivo, de permitir que a gente consiga entregar mais, né, o trabalho, o negócio de qualquer lugar, em qualquer horário, mas o efeito colateral disso é que, se não tiver com uma política clara de como que acontece essa dinâmica, você traz o risco, né? Porque no entendimento trabalhista, como que vai ficar contabilizado a situação? Vai enquadrar como hora extra, não vai enquadrar como hora extra? A supervisão e a própria vigilância, até para fins de segurança, né? Porque hoje a empresa precisa fazer monitoramento dos recursos, você tem que fazer aviso prévio para cumprir com o princípio de transparência. Então, todo o ambiente que está monitorado, você tem que ter feito o aviso de que existe aquela monitoração, de que existe aquela captura de informações. Então, ainda mais hoje, quando esse profissional pode estar acessando de ambientes domésticos, né? Quer dizer, ele também, para evitar essa confusão de espaço de trabalho e de espaço de vida privada, né? Então, é realmente muito importante, tá, Sebastião, para a empresa não ficar depois com essa assombração, ou seja, de que de repente eu preciso desligar alguém, porque eu posso precisar por algum motivo, e essa pessoa ter contra a empresa ali uma questão que é discutível, né, do ponto de vista jurídico, porque a empresa não fez, né, aquela relação com uma regra clara, com uma regra transparente, né? Por isso que eu disse, isso protege, né, a empresa. Então, no direito digital, é importante que a gente possa usar tecnologia com segurança jurídica. Ótimo. E normalmente ótimo. Isso é com documentação clara. E é isso, né? Vale, eu repito, aquela máxima de que se a gente não sabe, a gente busca quem saiba, né? Buscar sempre orientação, sempre conhecimento, para que as coisas saiam da forma mais equilibrada também, né? Doutora, conversaria muito mais sobre isso, mas o nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelas suas orientações aqui, muito, muito válidas, tenho certeza. Um abraço grande, doutora. Até mais. Muito obrigada, Sebastião. Muito obrigada a todos. Muito bem. Um abraço grande para você também que acompanhou a gente até agora. Como certo, volta amanhã e eu volto no próximo programa. Até mais.